calmo, tranquilo, eficiente, prático, diplomático, de bom humor. Estes são as qualidades do temperamento do fleumático. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula, a mais um episódio, a mais um momento de formação que nós estamos tendo sobre o temperamento. Para quem não teve a oportunidade de ver, segue aí na descrição do nosso vídeo o link sobre o que é temperamentos e também nós temos ali o vídeo de todos os temperamentos para a gente poder refletir e sempre, como a gente falou lá no primeiro vídeo, entender, se conhecer sobre aquilo que nós somos e que recepção que nós temos do mundo e o que nós devolvemos para o mundo. E hoje nós vamos falar sobre um outro elemento, um outro temperamento, que é o temperamento do fleumático. E o fleumático aqui, ele é a junção do úmido e do frio. Enquanto lá o sanguíneo tem o temperamento do ar, o fleumático aqui tem o temperamento da água. E o que significa aqui ter o temperamento da água? Significa que, assim como o sanguíneo, o fleumático tende a não se prender. Ou seja, as coisas para um fleumático duram pouco tempo e não deixam marcas. Por quê? Porque o elemento dele é a água. Um exemplo claro disso é se você, por exemplo, dá um soco na água, o que acontece com a água? Logo, ela volta ao seu estado normal. Então, uma pessoa fleumática, ela tende a não guardar as coisas para si, né? Não é uma pessoa que vai ter marcas. Tanto não vai marcar, quanto não vai ser marcado. Uma pessoa fleumática aqui, ela tende, então, a ter um problema dentro dos temperamentos, porque ela é difícil de identificá-la. E ela é difícil de identificá-la justamente porque uma pessoa fleumática tem uma capacidade, que às vezes outros temperamentos não têm, de justamente por ser água, se misturar, né? Se homogeneizar, se é que a gente pode usar esse termo. Na ideia de, por exemplo, se você colocar uma tinta azul na água, a água fica azul. Se você colocar uma tinta vermelha na água, a água fica vermelha. Se você colocar terra na água, a água fica marrom. Vejam, a água tem essa característica de assumir as coisas e se misturar com as coisas que estão à sua volta, a um ponto de você não saber o que é água e o que é terra, ou o que é água e o que é tinta. Então essa é uma dificuldade que nós temos para reconhecer o temperamento do fleumático, porque ele tende a ter essa capacidade, que é positiva também, né? Que é o de se identificar, ou seja, de se reconhecer como fleumático. E ao mesmo tempo que você tem, então, essa característica positiva de você se misturar, você também tem essa característica negativa, porque automaticamente, então, quem é você, né? Se é uma pessoa que se mistura, que se adapta facilmente às coisas à sua volta, onde fica ali a individualidade, onde fica ali as características que vão marcar de um fleumático? Então não marca, né? Não tem firmeza. Só para a gente ter uma outra ideia sobre o fleumático, além dessa questão que ele não marca, né? Que ele não é... ele não tem elementos de estrutura como a terra, como o seco, né? Ele tem elemento da água, né? Ele tem elemento do úmido, do frio. Só que diferente do sanguíneo, que é extremamente proativo, o sanguíneo quer fazer tudo, o sanguíneo quer abraçar tudo, o sanguíneo quer correr de manhã, caminhar à tarde e à noite escalar uma montanha, hoje e amanhã ele só quer dormir, tá? Sanguíneo. O fleumático aqui, ele tende a fazer as coisas no que a gente pode entender como dentro do ritmo dele. O fleumático não é uma pessoa que vai ter grandes explosões de sentimento, porque, veja, ele é frio. Então ele é mais fechado, ele é mais retraído, ele é mais contido. E somado a esse frio, ele é úmido.
Então o fleumático aqui é uma pessoa que vai fazer as coisas no seu ritmo, no seu tempo, mas eles fazem essas coisas no seu ritmo, no seu tempo, com certa assiduidade. Então é aquele pouquinho todo dia que ele faz, no tempo dele, na vontade dele. E nesse pouquinho de pouquinho ele vai construindo a sua história, ele vai se formando, ele vai se aprofundando. Só que esse processo lento do fleumático causa nele um certo problema, que é a dificuldade que ele tem, então, de tomar decisões. Já que ele é uma pessoa lenta, calma, tranquila, certo? É uma brisa suave que passa sobre nós, né, no sentido de tranquilidade, ou já trazendo para dentro do elemento da água, né, que é o elemento do fleumático, aquele lago calmo, que você quase vê o fundo, ele tão tranquilo que ele é, ele acaba tendo uma dificuldade para tomar decisões, né, para decidir, para falar eu quero isso. O fleumático fica um tempo, longo tempo, pensando, analisando, olhando para as coisas. É tipo aquela pessoa que vai comprar um tênis, né? Tô usando o tênis aqui como exemplo. Vai comprar um tênis, aí ela experimenta 1, experimenta 2, experimenta 3, 4, experimenta 5 tênis, manda foto para todo mundo. Todo mundo tem que dar opinião, todo mundo tem que ver, todo mundo tem que escolher com ela, porque ela tem dificuldade de tomar essa decisão. Mas, porém, entretanto, todavia, quando ela toma essa decisão, quando ela decide, é esse tênis para sempre. É esse tênis para sempre. E aí ela vai permanecer com esse tênis enquanto esse tênis durar. Mesma coisa com as amizades. O fleumático tem comparado com o sanguíneo, claro, o fleumático tem uma dificuldade maior em fazer amigos. E entendo aqui amigos, eu estou falando amigos no geral, não amigos verdadeiros, profundos e tal. Mas quando o fleumático faz amizade, passa a ter então essa confiança, ele então é um amigo verdadeiro. Ele então é um amigo para todas as horas. Então vejam, é aquele amigo que vai te escutar muito bem, porque ele não é muito de falar mesmo, né? Ele não tende a essa facilidade de se expandir como o sanguíneo tem, mas em contrapartida ele escuta muito bem, reflete muito bem e sabe dar bons conselhos. Tá? Porque ele não é da festa, né? Ele não é espalhafatoso. Ele nem gosta muito de ser visto. Mas é aquele funcionário que ninguém sabe muito como é a vida dele, o que ele fez no final de semana, mas entrega as coisas, vai trabalhar, faz o seu papel. Dificilmente, isso é um problema talvez para o fleumático, vai ter uma grande ideia. Ele não é um temperamento de movimento. Entendam isso. O fleumático tem o tempo dele, e esse tempo do fleumático é feito no silêncio. Não é uma pessoa que vai ficar publicando as coisas no Instagram, todo o processo, mas ele vai lá fazendo. Um tijolinho de cada vez, né? Uma pedrinha de cada vez. Por isso que é importante ter ao lado do fleumático uma pessoa, seja um pai, um esposo, né? Uma esposa, um amigo verdadeiro, que vai empurrá-lo, né? Que vai movimentá-lo, porque ele tende a viver uma vida mediana, no sentido assim de sem grandes arroubos, sem grandes desafios, no intuito de arriscar. Né? Ele é mais calculista, né? Ele é mais indeciso, desconfiado, então esse tempo que ele dá para as coisas, às vezes é muito tempo, e as coisas passam por diante dele. Só que essa mesma questão de ele demorar para tomar decisões, ou seja, ele ser mais calculista e tudo mais, gera nele um senso de justiça muito importante. Né? Um senso de equilíbrio mental muito importante. Que às vezes às vezes nós podemos dizer que é quase que uma pessoa quieta, parada. Mas é do fleumático.
ele analisar mais, olhar mais, né? Ficar ali ponderando mais. Só que alguém tem que chegar nele e falar, viu, vamos, né? Vamos escolher, vai fechar a loja, vamos escolher a profissão, ó, tem que pagar as coisas, tem que comprar. Então, assim, não adianta ficar aí querendo, mas eu não sei isso, mas não sei aquilo, que não vai, que precisa decidir, tem coisas para decidir, precisa ter a coragem. Então, para o fleumático, essa questão da decisão de colocar a carta na mesa é um problema para um fleumático. Assim também isso é importante, é que como ele é difícil de tomar decisão, como ele não tem esse elemento quente que vai ter lá no colérico e no sanguíneo, ele tende, por exemplo, a não gostar de conflitos. Então, dificilmente ele vai defender uma grande ideia dele, dificilmente ele vai expor a convicção, a opinião dele. E mesmo quando ele expor a convicção dele ou pôr a ideia dele, vai ser com uma certa insegurança, né? Com um certo sentido assim, olha, então assim, licença, ó, eu tenho uma ideia, né? Mas isso, para ele abrir a boca na reunião e falar que tem uma ideia, meu Deus, foi ali quase 2 horas de reunião já. Porque ele ficou, tipo, a reunião inteira pensando, como que eu falo? Mas de que maneira que tem que ser? Será que vão gostar? Será que não vão gostar? Então ele não gosta muito da história do expor e, consequentemente, do conflito. Né? E uma pessoa que não gosta do conflito, ele é positivo e negativo. Positivo porque é uma pessoa que dificilmente briga com as coisas. Mas é negativo porque automaticamente ela não briga por nada. Tá tudo bem. Tudo pode ser. O que vocês decidirem é melhor. Né? O que vocês decidirem é melhor. E essa vontade dela, então, onde fica? Onde está? Isso é um problema do fleumático. Tanto que eu acredito que quando o fleumático chora, ele chora de maneira muito contida. Né? Ele chora para não atrapalhar o outro. Diferente, por exemplo, do sanguíneo que vai chorar e todo mundo vai saber que ele está chorando. O fleumático não. O fleumático chora e você nem escuta ele chorando. É aquela criança que se entretém com poucas coisas. É aquela criança que às vezes você nem percebe que está em casa. Ou também é aquele marido, aquela esposa extremamente passivo. Entende? Então, não é um esposo, uma esposa que vai fazer algum gesto grande de amor ou criar grandes expectativas. Isso pode gerar um relacionamento morno, pode fazer com que o relacionamento entre no marasmo. Exemplo, é aniversário de casamento do fleumático e pode ser que amanhã. E pode ser que ele chegue amanhã e dê um abraço em você, diga, sei lá, obrigado por estarmos juntos 10, 15 anos, é isso. Não vai ter um jantar mirabolante, não vai ter um poema, flores, carros de som, fogos, não. O fleumático tem essa tendência. Por isso que é importante para pessoas fleumáticas, principalmente nos relacionamentos, colocarem metas. Porque ele tende a se contentar com o emprego, ele tende a se contentar com a casa, ele tende a se contentar com o carro, com a vida dele. E isso não, é positivo também. Porque é um temperamento de pé no chão, assim, no sentido de não viver no mundo da lua. Só que ao mesmo tempo que ele não vive no mundo da lua, ele também não pensa que existe uma lua. O sanguíneo vive na lua e às vezes tem que colocar ele na terra. Falar, menos, calma, não é assim. Para o fleumático, você tem que fazer alguma coisa. Né? Você tem que se mover. Não dá para ter essa vida sempre. Por isso que crianças fleumáticas são, de certa forma, fáceis de educar. Porque elas não vão ser inquietas, né? Elas não vão ser topetudas, elas não vão ser desafiadoras. Pelo contrário, elas são crianças que acabam até sendo esquecidas, se é que eu posso dizer assim, porque elas não dão problema. Porque como elas se adaptam fácil, com uma certa facilidade nos ambientes, então ela não tende a ter problema. E aí o pai, o responsável, cai nessa ideia e esquece que assim, precisa estar junto, precisa conversar, né? Precisa
dar um empurrão, né? E uma coisa que é importante para fleumático é o como dizer as coisas para ele, tá bom? Porque um fleumático ele não funciona bem com críticas, mas sim com conversa, com orientação. Por que isso, Matheus? Porque assim, eles são calmos, eles são tranquilos, são eficientes, né? Sabem lidar com as coisas, tem uma risada gostosa e tudo mais, mas assim, o chegar nele é elogiar, é abrir para um diálogo, conversar. E não falar assim, ó, você fez errado isso, tá difícil aquilo. Para um fleumático, isso pode gerar nele um sentimento de encolhimento, né? De se fechar ali, de escutar tudo e só você falar. E ele só balançar a cabeça meio que, tá bom, sim. Isso é quase que um monólogo e não uma conversa. Então, se você quer conversar com o fleumático, você tem que ter essa pedagogia de ir tirando as coisas dele. E aí sim, depois você começa a fazer lá os seus movimentos de crítica, os seus argumentos, né? Olha, precisa melhorar nisso, precisa melhorar naquilo, porque senão ele tenta se fechar. E aí é difícil você conversar com uma pessoa, né, que vai se fechar, que vai se armar, e você não vai ter acesso. Um santo, um grande santo, por sinal, que era fleumático, era São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino era fleumático, né? Por quê? Porque você vê ali em São Tomás de Aquino a prudência, você vê ali em São Tomás de Aquino a sua reflexão, a sua sensibilidade para com as coisas. E assim, Tomás de Aquino trabalhava no ritmo dele. E nesse ritmo dele, ele alcançava os seus objetivos. Mas veja, precisa ter um objetivo. Precisa ter alguém dizendo, vamos lá. Vamos, vai um pouquinho mais rápido, ó, tem que entregar amanhã, hein? Tem que entregar amanhã. Senão ele tende a entregar no tempo dele. Vai entregar bem feito? Vai entregar bem feito. Só que assim, se é para hoje, pode ser que ele entregue só amanhã ou só semana que vem. Uma coisa que é importante aqui dentro do campo do fleumático, tá? É que ele tende aqui, e isso é importante para nós, tá? O fleumático aqui, ele tende a ser uma pessoa de muito autocontrole, né? Como ele se adapta muito bem nos ambientes, ele sabe controlar a sua opinião, controlar os seus sentimentos, e isso é positivo. Diante de um sanguíneo que vai explodir, que vai gritar, que vai bater a porta, que vai apontar dedo na cara, ou até mesmo um colérico, o fleumático ele já segura esse choro, engole seco, porque ele não quer, vamos se dizer assim, incomodar. Isso é positivo e isso é negativo. Porque então é muito fácil alguém montar em cima de um fleumático, é muito fácil ele se frustrar, é muito fácil ali ele não ter esse entusiasmo que é necessário, né? Esse dinamismo de querer, de mostrar vontade, né? De ser exatamente, de ter essa certa espontaneidade, se é que eu posso chamar assim, que acaba então levando as pessoas a acreditarem nela. Né? Ser espontâneo, ter esse calor no falar, né? Ter esse sentimento, esse movimento de olha, o projeto, olha a ideia, ó, não sei o que. Então, para o fleumático, isso é muito importante. Nos relacionamentos, como eu falei, então, é uma pessoa que precisa desse empurrão. No campo ali da criança, tomemos cuidado, porque elas precisam de desafios, né? Senão elas vão ficar muito paradas, muito limitadas na vida que elas têm. E no campo ali geral do temperamento, nós percebemos que o fleumático é uma pessoa que é muito bom estar ao lado dela. Mas você tem que puxar assunto, né? Você tem que querer conversar, porque senão ela fica quietinha lá e para ela tá ok. Para ela não tem nenhum problema, tá? Vejam, e acho que dá para perceber agora. Quem viu o vídeo do sanguíneo já consegue perceber uma grande diferença com relação ao fleumático. Ao mesmo tempo que o sanguíneo envolve, assim como o fleumático, né? O sanguíneo, ele expõe e o fleumático guarda. Né? Se você se sente e percebe que é um fleumático, perceba que uma característica muito importante do fleumático é colocar metas.
tá? Ele precisa de metas. E uma coisa que é importante do fleumático é que assim, se ele não tiver essa estrutura, vamos se dizer assim, né? Se ele não tiver esses aportes de, olha, você tem que entregar isso amanhã, olha, vamos fazer isso, ele se limita no campo dele e tá ótimo. Uma prática piedosa que você pode pedir, ou você fazer, caso você seja um fleumático, é o jejum. Para o fleumático é muito importante, porque ele está fazendo algo a todo tempo, indo atrás daquele objetivo, correndo atrás, na corrida dele, claro, para atingir uma perfeição melhor que o seu temperamento pede. Se você se sente como fleumático, comenta aí, ou se você conhece alguém fleumático, entenda que às vezes não é que ele é lerdo, ou que ele não quer fazer as coisas, é que o tempo dele comparado com o seu sanguíneo são muito diferentes. Mas talvez ele permaneça até o final e você logo pare.